Olá, muito boa tarde. O jornal Voz da Fátima é um jornal centenário. Ao longo do último ano, os 100 anos de publicação foram assinalados em iniciativas que projetam também o jornal no futuro. Um tema para falarmos daqui a pouco com Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima. Antes, a rubrica Perseguidos, mas não esquecidos, que em cada quarta-feira alerta para contextos onde permanece a perseguição aos cristãos. Provavelmente nunca ouviu falar na Amazónia. É um país que não existe, mas há quem lute por ele. Há quem tenha morrido por ele. Há muita destruição e violência por causa dele. A Amazónia fica nos Camarões, em África. Corresponde à zona deste país onde predomina a língua inglesa. O sentimento de opressão que esta população afirma sentir deu origem a uma revolta e fez nascer o sonho de um país. Hoje há um conflito armado que opõe separatistas ao poder central e que provocou já milhares de mortos e obrigou também milhares de pessoas a abandonar as suas casas. Ataques, raptos, medo e morte, tudo isso faz parte do dia-a-dia nesta região. A 16 de setembro foram raptadas 9 pessoas, 5 sacerdotes, uma religiosa e 3 leigos, todos eles na diocese de Manfé. Além do sequestro destas 9 pessoas e num claro sinal de ataque à comunidade cristã, foi também queimada uma igreja. Os bispos dizem-se chocados e falam em perseguições e em ameaças. A igreja ficou totalmente queimada. No dia seguinte, o bispo foi lá. Last evening at about 6 p.m., the church of St. Mary's in Chang was burnt, and I got to know about it after I came back from the chapel in the evening, and we tried everything we couldn't get there last evening. So this morning I've come here to remove the Blessed Sacrament from the chapel, from the church. At least to keep it safe. We have taken out the Blessed Sacrament from the chapel, from the church, and taking it back to the bishop's house. What has happened for me is an abomination. An abomination indeed. In simple terms, we have told the Lord we don't want you in our land. It took years for the church to bring Jesus in this land, to put Jesus permanently in this land, in the church there. And I'm sure it's going to take years for the church to bring Jesus back. All I'm asking for now is that we should pray for the release of our brother priests, 5 of them, the religious, and 2 members of Christ the Faithful who were abducted last night, for reasons best known to the people, those who took them away. And also pray and ask everybody to join me to make reparation for this great abomination that has been committed in our land. I think, summarily I can say, we have not been satisfied trying the patience of men. Now we want to try the patience of God. It's a terrible thing to wrestle with the Lord. I pray that the Lord will really have mercy on us, so that through this act of abomination, we may all go down on our knees and ask for pardon for the sins that we have committed. So much blood has been shed. Now we have publicly declared our denial for God. We have told him we don't want you in our land, and it's a terrible decision that we have taken. We pray that the Lord will have mercy on us. All of us, I call on all the faithful of Manke Diocese. Each and every person who is a member of this diocese will say a rosary of reparation for the whole month of October for this act of abomination that has been committed in our land, especially among the people on Chang.
I feel sorry for the innocent people who are going to suffer the fact that Christ will not be in their midst. And we pray that the whole month of October, all of us are going to do that act of reparation. And at the end of the month of October, we shall celebrate a Mass asking the Lord to bless our land. First of all, to forgive our sins, to bless our land. I call on those who carried out this act to know that God still loves them. Não sei se alguma vez vai haver um país chamado Amazónia. Já tem bandeira, isso é certo. Até tem um presidente, governo e até anuncia na internet a existência de tribunais. Tudo isso. Mas não é, no entanto, reconhecido pelo resto do mundo. Não sei se alguma vez haverá um país chamado Amazónia, mas demasiadas pessoas já morreram por causa dele, por causa deste país. Demasiadas pessoas já sofreram por causa dele. E como vimos, nada nem ninguém parece estar a salvo nesta região, nem sequer a Igreja. Mas, apesar disso, apesar dos riscos, a Fundação AIS está presente e apoia o trabalho dos padres e das irmãs que apostam na educação para a paz. Não há outro caminho. É difícil, é perigoso, mas não há outro caminho. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Já abriu em Lisboa o Centro de Conhecimento Luísa Andaluz, um convite para conhecer uma mulher que uniu o Evangelho ao cuidado dos mais frágeis. No centenário da fundação da congregação, as servas de Nossa Senhora de Fátima abriram o número 100 da Rua da Escola Politécnica. Os últimos dias foram de trabalho intenso para que tudo estivesse a postos para acolher os visitantes. Há vários anos que vamos dizendo que gostamos de abrir as portas das nossas casas a todas as pessoas e é isso que vai acontecer no dia 24 a todo o público. No dia 23 iniciamos as comemorações do centenário de fundação da congregação, vai acontecer a 15 de outubro de 2023 e começamos a 23 de setembro por um dia especial, e que é quando Luísa Andaluz chega ao Carmelo, onde de Chavacóis, em Pamplona, em Espanha, onde a sua irmã vivia e onde ela vai percebendo, onde ela pedia entrada há 7 anos para o Carmelo e onde ela vai percebendo que Deus a chama a fundar a congregação. No Largo de São Mamed fica a Casa Geral da Congregação, fundada por Luísa Andaluz, um espaço que desde 23 de setembro está de portas abertas para quem queira conhecer a congregação e partilhar as suas propostas pastorais. Diversos materiais explicativos orientam o visitante num itinerário que percorre uma casa, mas principalmente o que motiva esta congregação. Então abrimos a porta desta casa a todas as pessoas, à cidade de Lisboa e a quem quiser vir fora da cidade. E como o Henrique dizia, é mesmo a nossa casa. Portanto, nós vivemos aqui, continuamos a viver aqui. Nesta casa é a sede do Governo Geral, é aqui que estão também sediadas muitas outras estruturas da congregação, mas é uma casa muito grande. Pelo menos uma vez por mês haverá motivos extra para vir aqui. Propostas criativas que vão chegar com regularidade. Em outubro, adiante já, fazemos, isto agora é só efemérides, fazemos 50 anos, no dia 22 de setembro, faz 50 anos que aqui nesta casa, Luísa Andaluz abençoou o primeiro grupo de irmãs que partiu para a nossa primeira missão fora de Portugal, para Moçambique, para o norte de Moçambique. E vamos ter esse momento aqui, em ligação com quem está em Moçambique. No dia 23 vai ser lá, no dia da chegada delas vão ter uma atividade e vamos fazer ao contrário, vamos nós aqui receber online também essa atividade. Portanto, esta vai ser isto, depois vamos acompanhar com outras coisas, com alguma pequena exposição de alguns objetos da época, de alguma comunicação focada na época. A casa tem também 2 capelas que podem acolher quem passe e sinta a vontade do silêncio e do encontro com Deus. E também a capela que fica aqui contigo aos salões,
onde também tem uma outra sala que pode ser usada mais multiuso, com alguma ligação ao nosso jardim. Também um espaço um pouco mais reservado, mais para grupos que queiram vir aqui ter um encontro, não vou dar ideias, mas sei lá, um encontro de catequese, que querem estar um dia de retiro ou de fazer, que nós já fazíamos. Esta casa sempre acolheu muita gente. As servas de Nossa Senhora de Fátima trabalham para a promoção da dignidade da pessoa através da educação integral e assumem a pastoral da Igreja em diferentes contextos. As religiosas também servem a sociedade contemporânea através de diversas profissões. Agora pode visitar a sua casa em Lisboa, no número 100 da Rua da Escola Politécnica. Começa na sexta-feira em Lisboa e pede uma fraternidade sem fronteiras. É o congresso missionário que desafia ao diálogo entre culturas e religiões. Partir para longe, contactar com povos distantes, anunciar um evangelho em modo de proposta e diálogo com as culturas. É o convite do Congresso Missionário que na sexta-feira reúne na Universidade Católica Portuguesa alguns especialistas na atividade missionária da Igreja e no diálogo entre civilizações. Não haja dúvida que este tema do diálogo interreligioso, como um diálogo intercultural, como hoje fala-se muito esta ligação de interligarmos, de estarmos todos ligados uns com os outros, mas o diálogo interreligioso é sem dúvida um dos sinais dos tempos, não é? Porque não só porque o Papa o coloca na agenda da Igreja, na sua própria agenda, mas também na sequência do Concílio Vaticano II, ele faz parte da própria missão da Igreja. A iniciativa da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização e dos Institutos Religiosos de Portugal quer definir o novo perfil do missionário. Ser missionário é sair, sair porque a vida é missão. E a vida que é missão nunca é uma vida fechada, nem que eu esteja a trabalhar no meu escritório sozinho a tratar das minhas coisas, porém eu também o faço sempre a pensar no mundo onde vou a realizar a minha atividade profissional, a minha atividade, seja ela qual for, também eu como bispo. Ser missão, estar em missão ou ter uma missão é sair. É sair. O que eu tenho não é para mim, não é apenas para a minha realização, mas sou muita coisa, como Deus me quer que eu seja, mas serei muito mais na medida em que sair, em que partilhar e aí criar aquela reciprocidade, também aprendendo com os valores do outro, sendo capaz de fazer um com o outro, com o que ele pensa, como ele reza, como ele está e darmos este contributo. Um congresso que pode acompanhar gratuitamente na sexta e no sábado na Universidade Católica em Lisboa, mas também em sua casa, através dos meios digitais. Siga a informação religiosa que publicamos em agência.eclesia.pt e que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre os 100 anos do jornal Voz da Fátima, com a diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, que cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estares aqui neste dia 12 de outubro, de facto um dia em que as atenções se centram em Fátima, neste 12 e 13 de outubro, e que este ano, enfim, para além de todas as particularidades temáticas que tem a peregrinação, tem também este foco no jornal, que quase desde a origem das aparições é a voz da Fátima, como diz o próprio título, não é? É verdade, o jornal publica-se desde 1922, desde o dia 13 de outubro. Só houve um ano ao longo destes 100 anos que o jornal não saiu no dia 13, foi no dia 8 de maio de 1985, por se assinalar, reza a história, o bimilenário do nascimento de Nossa Senhora. E, portanto, nessa altura o jornal saiu no dia 8 de maio. É a única exceção, uma regra que se tem perpetuado ao longo destes 100 anos. O jornal só em 1975 é que passou para a propriedade
propriedade do Santuário de Fátima, mas na verdade tem sido desde Antes sempre era de quem, a a propriedade? Voz da Fátima. Foi da Diocese de Leiria, foi ligado a um proprietário particular, enfim, teve várias vicissitudes, mas sempre centrada naquilo que é o essencial, ou seja, a difusão da mensagem de Fátima, a difusão das aparições e, no fundo, cumprir esse objetivo que vem plasmado. Eu atrever-me a dizer que é um misto de estatuto editorial com um próprio editorial da pessoa que é o cronista mais longo, que é o Visconde de Montelo, todos sabemos que é o Cónego Manuel Nunes Formigão, um grande adepto de Fátima, um entusiasta de Fátima, e o jornal foi criado justamente com este objetivo de apurar todas as informações que fossem relevantes para a afirmação de Fátima. É bom dizer só esta cronologia, que o jornal foi criado 5 anos depois das aparições e 8 anos antes das aparições terem sido declaradas dignas de crédito. E poderemos concluir daí que o jornal foi desde logo a afirmação das aparições, nomeadamente no interior da Igreja? Eu diria que o jornal contribuiu muito para isso, porque, de facto, o jornal, ao assumir-se como a Voz da Fátima, como um repositório de todos os acontecimentos que ali ocorriam, é, de facto, um instrumento indispensável para a estruturação do culto de Fátima e para a sua difusão no mundo. Sem perder de vista, naturalmente, uma outra particularidade que eu acho muito interessante, e para quem estuda o jornal, e nós neste momento estamos a terminar a publicação científica que irá ser lançada no dia 26 de novembro, com o jornal Voz da Fátima, 100 anos a olhar o mundo, com uma preocupação sempre de quem fez o jornal, que é a de instruir os leitores, dar-lhes orientações sobre a forma como devem ler o mundo. Portanto, é um jornal centrado em Fátima, mas que não se fecha em Fátima, nem se esgota em Fátima. Tem sempre uma atenção, e é uma atenção para com o mundo. E é muito interessante vermos ao longo das páginas, sobretudo a partir dos editoriais, e isto é particularmente visível no reitorado do Monsenhor Luciano Guerra, porque a partir desse reitorado, de facto, o diretor do jornal é sempre o reitor do Santuário de Fátima. A preocupação em trazer temas antes dele, por exemplo, em crónicas como a Pena Mansa, sobre a Guerra Civil de Espanha, sobre as viagens da Virgem Peregrina, a vida nos países de leste que estavam aliados, digamos assim, mas intimamente relacionados com a mensagem de Fátima e onde os cristãos eram perseguidos porque se considerava a religião como uma alienação das massas. O 25 de Abril, a forma como a democracia emergente foi tratada nas páginas da Voz da Fátima. Portanto, tudo isto mostra que é um jornal que, estando centrado e tendo como fundamento aquilo que é Fátima, também não deixa de dar uma chave de leitura para a interpretação do mundo a partir de Fátima. E os acontecimentos do mundo, de facto, são aí espelhados. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, contribuiu também houve essa necessidade de responder aos acontecimentos que iam marcando a história, nomeadamente no leste, e que levaram, por exemplo, à internacionalização da Voz da Fátima, publicando em diferentes línguas? Sim, na década de 40, de facto, a Voz da Fátima foi impressa em inglês, em espanhol, em italiano, em francês. Depois, a direção da Voz da Fátima entendeu que os custos associados a esta impressão em várias línguas era muito oneroso e, portanto, perdeu-se isso. De qualquer forma, não deixa de ser curioso que a Voz da Fátima, hoje, bem longe daquelas publicações que nós tínhamos, as impressões de 390 mil exemplares na década de 30, hoje temos 60 mil, mas ainda chegamos a 40 países em língua portuguesa. De facto, esta internacionalização foi muito importante porque as próprias temáticas que foram abordadas na Voz da Fátima, sobretudo nos editoriais, foram abordagens que catapultaram a mensagem de Fátima como a tal chave de leitura para os acontecimentos do século XX, desde a guerra, sendo a Guerra Civil de Espanha ou a Segunda Guerra Mundial, sendo os pequenos episódios bélicos mais localizados. A questão do leste esteve sempre muito presente, com necessidades de explicação. Há um editorial do Monsenhor Luciano Guerra, será Fátima
anticomunista. Isto é particularmente importante e relevante porque houve sempre este cuidado de Fátima não se esgotar em si própria. Que assim acontece também no presente. De que forma é que estas celebrações dos 100 anos de publicações estão a contribuir para projetar Fátima num tempo que é diferente, por certo, e exigir também um diálogo diferente com a sociedade? Sim, e nós temos procurado fazê-lo até para honrar o nosso passado, não é? Convidando cada vez mais pessoas a escreverem no jornal Voz da Fátima, pessoas de fora do santuário, a abordar temas que são transversais à sociedade contemporânea a partir de Fátima, com uma leitura. Temos a rúbrica do podcast, temos a Fátima ao pormenor, portanto, temos os protagonistas de Fátima, não deixamos de dizer o que se passa na Cova da Iria, a forma como nós próprios olhamos, porque é bom dizer que este jornal é um jornal institucional, é a voz do santuário. É o jornal do santuário de Fátima. É o jornal do santuário de Fátima, a que se associou também o movimento da mensagem de Fátima, porque é bom fazer este sublinhado. Os principais assinantes da Voz da Fátima são mensageiros do movimento da mensagem de Fátima, primeiro os Cruzados de Fátima e agora o movimento da mensagem de Fátima, e simultaneamente há aqui, e eu não podia perder esta oportunidade para fazer este sublinhado, há aqui um dever de gratidão para com os mensageiros da mensagem de Fátima, sobretudo os coletores, que são os ardinas dos tempos modernos, que recebem 50, 60 jornais e depois distribuem porta a porta junto dos leitores da Voz da Fátima. E, portanto, aquilo que nos é pedido é que continuemos a honrar este passado, lendo Fátima, mas não nos esquecendo do mundo e trazendo cada vez mais vozes para a Voz da Fátima. Há uma narrativa hoje que, diríamos, uma linha editorial que o jornal tenta seguir para propor a mensagem de Fátima nos dias de hoje? A ideia é sempre lermos o mundo a partir da mensagem de Fátima, e ler o mundo a partir da mensagem de Fátima é ler o mundo a partir do Evangelho. E, portanto, é isso que nós procuramos fazer, uma leitura cristã do mundo, que naturalmente é diferente de uma leitura laica. Carmo Rodeia, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, por ter estado neste contexto dos 100 anos do jornal Voz da Fátima. Nós é que agradecemos esta oportunidade. Obrigada. Regressamos à sua companhia esta noite, na Antena 1, após a meia-noite e permanentemente no nosso portal de informação. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se os quiser.